Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma história de um homem de Deus chamado Elias, que está lá no Velho Testamento. Elias, que foi um dos maiores profetas, um dos grandes profetas do seu tempo, teve uma história tremenda. E em um dado momento, Elias, ele profetizou, ele disse: segundo a minha palavra, não vai haver chuva durante 3 anos nesse lugar. E Deus honrou ele. Durante 3 anos houve uma seca tremenda nos dias de Elias. E foi terrível o que aconteceu. Deus honrou ele. E Deus honra Elias por vários momentos. E um deles é quando ele desafia os mais de 800 profetas de Baal. Ele mata todos em um só ato. E um homem chamado Acabe fica perturbado com Elias, porque ele entende que Elias seria o perturbador de Israel, que Elias estava tirando o sono dele. E em um dado momento chega uma mulher no cenário chamada Jezabel. E Jezabel, vendo que Elias estava aterrorizando, tocando terror ali em Israel, acabando com seus profetas, os homens que serviam o Baal naqueles dias, e ela chega e faz uma ameaça para ele: olha, eu vou te matar. E reúne ali uma galera e manda pegar Elias, e Elias teve medo e fugiu. Por um momento Elias correu e vai falar com Deus, e em uma de suas orações, nos seus momentos com Deus, ele fala: ó Senhor, que bom seria se eu morresse. Todos os profetas foram mortos por Acabe, por Jezabel, eles morreram. E não tem mais ninguém lá. Os que não morreram se curvaram diante de Baal. E Deus fala para ele: Elias, volta pelo mesmo lugar que você veio, porque ainda tem alguns homens que não se curvaram diante de Deus, e você vai resgatá-lo, e ainda mais, você ainda vai ungir um rei. É uma outra história essa. E assim acontece, Elias volta. Mas o que eu quero falar com você, eu quero compartilhar com você hoje, é que eu gostaria de falar sobre o medo. Muitos de nós temos medo daquilo que não está no nosso controle. Nós temos medo do futuro, nós temos medo de algo que nós não conhecemos, nós temos medo de tudo aquilo que não está na nossa mão. Agora, como é que nós podemos ter medo do futuro que a Deus pertence? E o mais interessante é que em 1 João 4,18, se não me falha a memória, diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, o perfeito amor. E qual é o perfeito amor? É em Cristo Jesus. Se não for em Jesus, não há amor, porque nós não podemos ter amor em si próprio, em si mesmo. Então, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ou seja, se você e eu estivermos firmados, alicerçados na palavra de Deus, que nos leva a Cristo Jesus, que nos conecta com Deus, nós não temos medo de enfrentar as dificuldades. Eu não sei se você está passando por algum momento de crise, algum momento de frustração, de decepção, mas uma coisa eu quero dizer para você: assim como Deus disse para Elias, volta pelo mesmo caminho que você veio, porque você ainda vai levantar alguns homens, você vai resgatar alguns homens, ainda vai ungir um rei. Deus fala para você nesse momento: volta pelo mesmo caminho que você voltou. Você saiu, de repente você se separou, de repente você abandonou a família, de repente você abandonou a igreja, de repente você abandonou o trabalho, de repente você abandonou tudo aquilo que estava em suas mãos, você não quis mais saber de mais nada por um motivo ou outro. Deus fala para você: volta e começa de novo do começo, que Deus vai te honrar. É lá que Deus vai te honrar, é no seu casamento que você deixou que Deus vai te honrar, é na família que você abandonou e não quer mais saber, que Deus vai te honrar. Volta, porque o medo nos paralisa, o medo nos impede de desfrutar tudo aquilo que nós temos que desfrutar em Deus. Josué escolhe alguns homens e manda espiar a terra prometida. Apenas dois, Josué e Caleb, que vai e fala: não, nós vamos enfrentar, nós vamos dominar essa terra é nossa, e ela foi prometida por Deus. A maioria, os demais, volta com medo, não desfrutaram porque tiveram medo, perderam de desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha para a vida deles. E muitos de nós estamos assim com medo de enfrentar a realidade da vida, estamos com medo, e esse medo está deixando de você de realizar sonhos. Volta pelo mesmo lugar que você veio.
Da onde você saiu, porque é lá que Deus vai te honrar. Deus tem sonhos para a tua vida, Deus tem seu ministério para realizar, Deus tem seus sonhos para poder realizar, e você vai viver grandes coisas em Deus, em nome de Jesus. O medo nos leva a tomar decisões erradas. O medo nos leva a tomar decisões precipitadas e erradas. Nós tomamos decisões, na maioria das vezes, em um cenário de medo, baseado naquilo que nós estamos sentindo naquele momento. Mal sabemos nós que o que estamos vivendo naquele momento é passageiro, é transitório, mas o medo é tanto que a nossa mente não consegue ter o raciocínio que aquele momento vai passar. A palavra nos diz, lá no livro de Salmo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E não há tempestade que dura a noite inteira. Toda angústia, toda frustração, seja ela qual for, tem começo, meio e fim. Ou seja, tem tempo para começar e tempo para terminar. Então não tomamos nós decisões precipitadas, decisões erradas, baseadas nas pressões que a vida tem colocado diante de nós. Nós precisamos tomar decisões assertivas diante de Deus. É estando em Deus, buscando em Deus a sabedoria, para que nós possamos tomar decisões que nos levam a dar passos grandiosos, passos firmes para a frente. A decisão que você e eu temos que tomar em um momento de tristeza e aflição é essa, é de estar na presença de Deus. Mas o medo também não é ruim. Por que o medo não é ruim? Porque o medo também nos leva a Deus. Muitos de nós temos medo de perder casamento, vamos para a igreja. Medo de perder dinheiro, vai para a igreja. Medo de enfermidade, vai para a igreja. E estando na igreja se aproxima de Deus. Muitos de nós temos medo de morrer num leito de enfermidade, aí então buscamos a Deus. Nós buscamos a Deus também. O medo não é tão ruim assim. O medo ele também nos leva a aproximar-se de Deus. Por isso que eu quero dizer para você, neste momento, é que não deixe o medo sobressair sobre a tua vida. Quando bater o medo no seu coração, lembre-se: eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Está escrito na palavra do Senhor Jesus Cristo. Deus não desampara a mim e não desampara você. Você tem um alicerce, você tem um esteio, você tem uma âncora chamada Cristo Jesus, que pode trazer você de volta para o mesmo lugar da onde você saiu e reconstruir uma nova história. Até a próxima.